Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já estamos na Judéia, nós já estamos próximos a Jerusalém. Na verdade, o Senhor vai entrar em Jerusalém agora. E começam os desafios, começam as disputas que os fariseus, os saduceus, os anciãos, ou seja, todos os governantes, os poderosos, fazem em relação a Jesus. E nós vamos explicar muito do porquê eles estão revoltados com o Senhor. Então, começa com a chegada a Jerusalém. O Senhor está se aproximando de Jerusalém e quando ele chega, as pessoas percebem que é uma coisa um pouco diferente. É diferente de outras chegadas, é diferente de outros grupos que estavam chegando. Ele chegava como Messias, mas um Messias sem pompa. Ele não estava chegando com aquela corte, com aquelas pessoas de realeza, de muita gente bem vestida, com poder, com isso e aquilo. Não, não era assim que ele estava chegando. Ele também não chega como um guerreiro, que era o que o pessoal dizia que seria o Messias, um guerreiro como Davi foi um guerreiro. Ele chegou como o profeta Zacarias predisse. E como é que o profeta Zacarias disse? Humilde, montado em um jumentinho. O profeta, então, naquela passagem de Zacarias 9:9, ele diz que é para a filha de Sião, isto é, Jerusalém, regozijar-se, ficar feliz. Por quê? Porque vinha o seu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento. E ele fez todos os arranjos. Muito provavelmente a pessoa que cedeu o jumentinho era um seguidor seu. Claro que Mateus não conta como é que isso aconteceu. Ele só conta que ele pede para que as pessoas vão, então dois dos seus discípulos vão até uma aldeia, a aldeia de Betfagé, que fica na entrada, né, de Jerusalém, no caminho de Jerusalém. Então, se o amado olhar aqui no gráfico, né, no mapinha, nós vamos ter Jerusalém aqui é o Vale do Cedron, é essa parte mais baixa aqui, e aqui é o Monte das Oliveiras, portanto, o alto aqui, o Monte das Oliveiras. Ele passava então por Betânia, então Betânia fica aqui, muito próximo de Jerusalém, dava para ir a pé rapidinho, dava para ir para Betânia, tanto é que ele ficava eventualmente de dia em Jerusalém, e à noite ele ia para Betânia, e ele então vai por aqui, e aqui ficava uma aldeia, a aldeia chamada Betfagé. Essa Betfagé, ela fica bem próxima ou no Monte das Oliveiras. E é dali que ele pega o jumentinho, a jumenta, a mãe do jumentinho, e o jumentinho, o filhotinho, que nunca tinha levado ninguém, ou seja, era a primeira vez que esse jumentinho estava sendo cavalgado. E aí eles juntam, né, eles levam tanto a jumenta quanto o filhote até Jesus. Jesus monta nesse animal e ele vai agora entrar em Jerusalém. E toda a cidade ficou alvoroçada quando eles veem aquele cortejo, aquelas pessoas e o Senhor Jesus montado num jumentinho. Então eles ficam muito alvoroçados, né? Porque evidentemente
eles sabiam, eles lembravam da passagem de Zacarias. E isso veio à mente deles depois, quando tudo ficou mais claro, eles já entenderam o que estava acontecendo. E eles estendiam vestes pelo caminho. Isso era um costume relativo aos reis. Quando os reis passavam, era um costume jogar as vestes no caminho para que fossem pisadas pelo rei, pela comitiva real. E eles estavam fazendo isso. E isso era um sinal de honra real. E eles gritavam então: Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, ele está relembrando o verso 25 do Salmo 118. Né? Salva-nos agora, te pedimos. Hosana. Hosana é salva-nos, nós te pedimos. É um clamor por salvação. Então, ó Senhor, te pedimos, prospera-nos, salva-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Esse é o verso 25 e o verso 26. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma menção não só do profeta Zacarias, como também dos salmos que falam sobre a chegada do Messias em Jerusalém. E ele fala que esta era a vinda em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Por que em nome do Senhor? Porque ele era o representante do Senhor. Era o Messias, o Mashiach, ou seja, o ungido do Senhor. E é interessante que esse peregrino, este Jesus, este Cristo, este Messias, estava chegando ao templo. E é ele o proclamado como bendito. Então, não é atenção ao templo, mas é atenção a Jesus. Jesus é que está aqui no centro das atenções do povo que veio para a Páscoa. Como Messias, ele entrou e a primeira coisa que ele fez foi purificar o templo. E nós vemos aqui uma ação bastante dura, bastante rígida do Senhor. E isto é uma menção do que o profeta Isaías falou. Bem, vamos ver o que acontecia. As pessoas chegavam em Jerusalém porque ali estava o templo. Elas tinham obrigação religiosa de fazer estas peregrinações e levar ofertas ao templo. Só que veja, às vezes elas moravam longe. E como é que elas faziam para levar os animais para servir de oferta lá? Então o que elas faziam? Elas levavam dinheiro. Então, elas vendiam aquele animal que deveria ser ofertado, pegavam esse dinheiro, iam até o templo, aqui no chamado Pátio dos Gentios. Então, veja, o templo está aqui. Este é o templo. Para entrar aqui, só sacerdote. Tá? Aqui já é o templo o pátio das mulheres. Aqui a porta formosa. Essa porta, em alguns evangelhos, em algumas passagens, ela é citada. Aqui ficava o pátio dos gentios. Os gentios, eles não podiam passar do pátio. Era aqui que os sacerdotes, principalmente a família do sumo sacerdote. Quem era a família do sumo sacerdote? Eu estou falando de Anás, eu estou falando de Caifás. Aqueles que condenaram Jesus. Aqui eles vendiam gado, trocavam dinheiro. Por que eles trocavam dinheiro? Porque o dinheiro daquela época era uma moeda romana. E na moeda romana tinha
a cara, a esfinge, o rosto do imperador. E isso era considerado como ídolo. Então eles não admitiam esse tipo de coisa. Então o que eles faziam? Quando eles vinham com esta moeda, eles trocavam esta moeda e vendiam animais. Então aqui o pátio dos gentios virava uma balbúrdia, virava uma bagunça, virava um comércio. Era um comércio. E eles faziam todas estas vendas, todas estas trocas com ágio. Ou seja, se valia 10, eles cobravam 11 ou 12. E a diferença? A diferença ficava para eles. Quem fazia isso? Os sacerdotes faziam isso. Então era um lugar de comércio. Só que veja, aquele não é um lugar de comércio. Aquele é um lugar de adoração. As pessoas iam ali para adorar o Senhor. Outra coisa que ficava aqui, esse é o pináculo do templo. Então, quando nós vamos ver, tem uma passagem em que Jesus é colocado aqui no pináculo do templo, né? E o inimigo diz: se jogue daqui e diga para os teus anjos, para os anjos do Senhor te salvarem. Esse é o pináculo do templo. Então, quando eles queriam matar alguém, eles jogavam essa pessoa do pináculo do templo, era o local mais alto. E aqui ficavam, então, todas as escolas, os rabinos davam aula aqui, e o sinédrio ficava por aqui também. Ou seja, era um local relativo ao templo, às coisas sagradas do Senhor. Só que quando ele chega lá, quando Jesus chega lá, eles estavam explorando o povo, eles estavam fazendo comércio, eles estavam fazendo de tudo, menos adoração. Então, quando Jesus purifica o templo, ele na verdade ele está denunciando toda essa exploração, toda essa taxa cambial excessiva, preço exorbitante dos animais, né? Então ele põe em julgamento, o que Jesus está fazendo? Ele está pondo em julgamento o sistema sacrificial, porque estava errado, eles estavam fazendo errado. Isaías, ele já denuncia isso e ele já prevê isso. Isaías 56, versos 6 e 7, diz: nenhuma piedade exterior praticada dentro da suposta santidade de um edifício sagrado jamais pode tornar os pecadores impenitentes, imunes ao juízo divino. Então, quando os trapaceiros eles imaginam que podiam salvar a sua consciência, a sua alma, com todo esse sacrifício mecânico, sem qualquer mudança de coração, eles estavam, de fato, fazendo da casa de oração um covil de salteadores. Por isso, com base em Isaías, é que Jesus diz: vocês fizeram a casa de meu pai, a casa de oração, um covil de salteadores, de bandidos, porque na verdade era corrupção e era bandidagem. Ora, quando Jesus faz isso, a quem ele provoca, a quem ele afronta? Diretamente o sumo sacerdote, que era ele que explorava isso. Então ele vai expor diretamente os grandes daquela situação, daquele local. E aí eles ficaram mais zangados ainda, primeiro por conta da questão econômica, mas em segundo lugar eles ficaram mais irritados ainda porque as crianças cantavam louvores a ele. Eles chamavam de Hosana, o filho de Davi, como o Salmo 8:2 fala. Então, e esses louvores, as crianças cantando isso, as crianças de peito, as criancinhas cantando isso, era mais
mais uma censura àqueles que se achavam poderosos, àqueles que se achavam grandes. E então eles chamam atenção para a verdade que o salmista diz, que pequeninos, crianças de peito, entoassem os seus louvores. Hosanas ao filho de Davi, né? Ou seja, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Hosana, Oshia, né? Oshana ou Oshia, quer dizer salva-nos. Nós já vimos isso um pouquinho antes no vídeo, né? Mas ela pode significar também salva-nos, Messias prometido. Ou seja, quando eles dizem Hosana ou Oshana para Jesus, eles estão chamando Jesus de Messias. Eles estão dizendo que Jesus é o descendente de Davi, o louvado descendente de Davi, que ele seja o rei Messias que veio salvá-los. Portanto, é um pedido de salvação que as criancinhas estão fazendo. É um pedido de salvação que as pessoas estão fazendo. É um reconhecimento de Jesus como Messias. É um reconhecimento de Jesus como Messias, como um rei prometido por Deus. Pois bem, depois da purificação, ele vai para Betânia, então ele fazia isso, então ele ficava ensinando no templo, fazendo as coisas no templo, porque era no local de ensino, e depois ele ia para Betânia, e daí ele voltava no outro dia. Quando ele saiu para Betânia, né, ele foi então pernoitar em Betânia, e ele volta no dia seguinte. E no momento em que ele está indo para Jerusalém, ele acabou ficando com fome. Provavelmente ele não tinha tomado um café, alguma coisa assim. Não café, né? Mas, enfim, não tinha feito desjejum, não tinha comido nada antes e ele estava com fome. E aí ele viu de longe uma figueira com folhas. Ora, o que acontece aqui é uma coisa interessante. Essa história da morte da figueira, ela é uma morte simbólica. A morte dela é uma morte simbólica. Ele está denunciando de novo a nação judaica. Os judeus eram privilegiados, eram vistos como privilegiado, era povo privilegiado de Deus. Quando ele olha a figueira, ela tinha folhas. E é uma coisa interessante porque os frutos de uma figueira normalmente apareciam antes das folhas. Então, quando a figueira apresentava folhas, significa que ela necessariamente tinha algum fruto. Portanto, quando ele olha a figueira que tinha folhas, ele vai até lá e quando ele chega lá, ele viu que tinha toda a sua folhagem, mas era infrutífera, não tinha nada, não tinha fruto nenhum. Portanto, era uma figueira que enganava as pessoas. Quando Jesus chega perto, ele então fala sobre a figueira como um ato simbólico para a nação judia. A nação judia era apenas aparência, como aquela figueira, que era só aparência. Ele não produzia frutos, parecia que estava produzindo frutos, mas não produzia. Ele era infrutífero, espiritualmente não produzia nada. Dava a impressão de que era rica de fruto espiritual, porque tinha um monte de folha, tinha aparência, mas não tinha nada. Ela podia mostrar sinais externos, né, de produção, mas era como a nação judia. Eles só tinham sinais externos de religiosidade, mas eles eram infrutíferos, eles eram estéreis, eles só tinham rituais vazios. Parecia viva, mas estava morta. E, portanto, ele fala que ela, então, morra. Na verdade, ele não está amaldiçoando.
ele está predizendo, ele está dizendo que aquela figueira vai morrer. Ora, veja, se a figueira é a representação da nação, significa dizer que ele está predizendo a morte daquela nação, porque é uma nação sem frutos. E é interessante que no dia seguinte já não tinha mais nada. Quando eles passam ali no dia seguinte, a figueira está morta. Ou seja, o cumprimento daquela predição foi imediato, né? E isso demonstra que o Senhor tinha conhecimento muito aprofundado das coisas. A morte da figueira é um símbolo da remoção da nação judia como nação única, privilegiada do Senhor. Aqui nós estamos vendo que é um simbolismo de que outras nações serão chamadas e serão então, né, tidas como nação do Senhor, porque o Senhor vai fazer uma nação que não é só judia, é uma nação feita de judeus e de gentios. E aí, para fechar o capítulo, as autoridades então começam a fazer desafios para Jesus. O primeiro desafio, eles perguntam, né, porque eles estavam indignados com tudo aquilo que estava acontecendo, com as crianças, com as pessoas, gritando hosanas ao Senhor. E eles, portanto, os sacerdotes, que era a maior hierarquia espiritual, os maiorais espiritualmente falando, os anciãos, que eram representantes da congregação, do povo, eram os maiorais do povo, e os escribas, que eram os maiorais intérpretes da lei. E eles desafiam Jesus. Eles desafiam, perguntam, mas Jesus, com que autoridade você faz essas coisas? E Jesus então contra-desafia. Ele dá uma resposta. Não uma resposta direta, mas uma resposta de pergunta. Ele diz assim, eu lhe digo com que autoridade, se vocês me disserem com qual autoridade, da onde veio a autoridade de João. E aí eles não sabiam o que dizer. Por que eles não sabiam o que dizer? Porque se eles dissessem que era a autoridade dos céus, o povo ia dizer, mas então por que vocês não acreditaram em João quando João estava aqui? Então eles não podiam dizer que era dos céus. Se eles dissessem que era da terra, que era dele mesmo, o povo ia todo contra os poderosos. Por quê? Porque o povo gostava de João. Então eles não diziam nem de um jeito nem do outro, eles não podiam dar resposta. Nós não vamos dizer. Nós não sabemos dizer, não vamos dizer. Então Jesus disse assim, então se vocês não dizem com que autoridade João fazia o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, né? Eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. O que Jesus está dizendo? Eu faço com a mesma autoridade de João. Amém, amados? Bons estudos.